O que é que o Presidente quer que o Serviço Diplomático angolano faça para desenvolver a indústria do turismo e atrair investimento privado, fundamentalmente? Dizer que essa iniciativa enquadra-se num dos projetos exatamente que está sendo desenvolvido pelo Infotur, projeto denominado Juntos e Todos pelo Turismo. Só a própria denominação em si é suficiente para perceber que aqui a ideia é congregar todas as forças possíveis, quer do aparelho do Estado, quer da sociedade civil, para uma causa única e justa. E esse projeto, só para frisar aqui, responder aqui o que disse o Amilcar, esse projeto tem 3 eixos fundamentais de atuação. O primeiro eixo da atuação é a sensibilização da sociedade para uma causa, a causa do turismo. O turismo por si só não tem pernas para andar se não estiver envolvido com todos os outros setores da sociedade. O segundo eixo desse projeto é a valorização da oferta turística. Ali vamos entrar num pormenor que é a transformação dos recursos turísticos em produtos turísticos. Não basta vir o turista, não basta vir o visitante e encontrar os nossos recursos de forma natural, sem qualquer valor agregado. Então, esse segundo eixo visa fundamentalmente isso. E a título de exemplo, nós temos aqui o Mirador da Lua, que foi o primeiro ponto de partida desse projeto, que hoje tem uma aceitação e um aumento significativo do número de visitas. E o mesmo visa ser replicado em outros pontos turísticos também do país, pelo menos os mais conhecidos. Um dos aspectos que esse projeto vai congregar é a instalação do equipamento zipline. Nós temos um portfólio para que o turista estrangeiro possa, digamos, conhecer melhor a nossa realidade turística? Temos, sim, mas eu vou chegar até ali, porque também um dos aspectos fundamentais é a instalação de postos de informação turística. O primeiro foi construído no Mirador, mas tem mais 2, um no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e o outro no Aeroporto Doméstico, para que o turista, quando chega ao nosso país, pela fronteira, quer nacional, quer a fronteira internacional, encontre informação suficiente junto desses postos de informação turística. O último e terceiro eixo tem a ver com a promoção. Ali sim entramos no discurso do Presidente, que é a envolvência do nosso corpo diplomático no processo da promoção do turismo. Aquele projeto das 7 maravilhas de Angola desapareceu, não é? Havia embaixadores para cada uma das maravilhas, mas tanto quanto sabemos, ela desapareceu. Não, o projeto por si só não desapareceu. O que está em causa é a questão da promoção dos mesmos. Mas os embaixadores que foram indicados não tinham a ver com o projeto, tinham a ver com o projeto Juntos e Todos pelo Turismo, que estou aqui a abordar. Então, Infotur. É um projeto objetivo, de modo a responder às necessidades do momento, porque, Amilcar, se nós não transformarmos os recursos turísticos em produtos, não temos que promover. Não basta chamar o turista chegar aqui, vai para um local de atração, não tem valor agregado, não tem gastos no local, inclusive não é capaz de deixar ali resíduos, que é uma prática nociva para o meio ambiente. Bom, mas de qualquer modo, há aqui uma narrativa do Presidente da República que o Ministério da Cultura e Turismo precisamos andar a 2 velocidades. Por um lado, estruturar o turismo interno, valorizar o turismo interno e, por outro lado, fazer a promoção turística. Mas essas 2 velocidades têm que andar em simultâneo, senão não conseguimos fazer. O que disse o Presidente da República nesta matéria não é aplicável, então? É. É aplicável? Está sendo aplicável. A curto prazo? Nós estamos a trabalhar com missões diplomáticas já há algum tempo, no fornecimento de conteúdos audiovisuais, conteúdos de promoção, inclusive nós, quando vamos às feiras internacionais para poder fazer uma promoção mais direta, trabalhamos estritamente com as embaixadas. E, pelo menos a nível do turismo, temos tido muito apoio das embaixadas, embora precisamos incrementar. Ramiro Barreira, nós temos 64 embaixadas, 27 postos consulares, algumas representações comerciais, muito poucas. Acha que esta programação externa do Serviço da Diplomacia Angolana é capaz, digamos, de ir em encontro deste discurso do Presidente da República? Eu penso que sim. Eu penso que a diplomacia no seu todo encerra várias dimensões. A dimensão política, a dimensão económica, a dimensão cultural. E, de facto, olhando para a dimensão económica, nós precisamos que as nossas embaixadas estejam viradas fundamentalmente para ajudar o desenvolvimento do país.
eles têm que concorrer para ajudar a imagem correta e positiva do país. É necessário, às vezes, desmistificar um pouco a imagem que se cria à volta de Angola. É verdade que nós temos problemas, temos fraquezas, como todos os países do mundo, têm os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Nós temos que promover os nossos pontos fortes e depois termos a capacidade crítica e autocrítica de reconhecer também as nossas debilidades. Mas o fundamental aqui, e Sua Excelência o Sr. Presidente da República, quando falava neste Conselho Consultivo, agregou um valor muito importante, que o turismo é uma fonte fundamental para o investimento estrangeiro. O que significa dizer que se nós criamos as condições necessárias para recebermos os turistas internacionais em Angola, nós vamos agregar valor à visão que eles vão ter relativamente ao desenvolvimento do investimento a vários níveis. E repare, nenhum país do mundo que tem uma indústria forte não tem um turismo forte. A própria China. A China, para ter uma indústria forte, foi preciso abrir ao mundo o turismo. E o desenvolvimento do turismo fez de uma tal forma que eles, de facto, começaram a investir fortemente. E repare mesmo nos países da região. Um país como Angola, e se olhar para o nível da nossa diplomacia, nós temos que definir a diplomacia não no seu todo. Portanto, temos que definir estrategicamente qual é o papel da diplomacia em Angola no sentido de ajudar o desenvolvimento de Angola. O que significa dizer o posicionamento, inclusivamente, dos embaixadores a vários níveis, nos vários países, tem que obedecer a critérios de seletividade de acordo com os nossos interesses estratégicos do ponto de vista económico. Porque nem todos os países, por exemplo, se for olhar para a Alemanha, se olhar para a Inglaterra, se olhar para os Estados Unidos, se olhar para a China e a Rússia, grandes países fortes no mundo, são países emissores do turismo. Portanto, há que definir uma estratégia relativamente ao turismo, por exemplo, para esses países que têm, são os maiores países emissores do turismo a nível mundial. Vamos olhar, por exemplo, a nível da região. Qual é, do ponto de vista estratégico, o perfil do embaixador que tem que estar na África do Sul? A África do Sul, querendo ou não querendo, é uma economia muito forte. O perfil do embaixador, Angola tem que andar ancorado a um país como a África do Sul, como o Canadá anda ancorado aos Estados Unidos ou ao México. Portanto, nós temos que olhar que nós, querendo ou não, Angola ainda é um país periférico dentro da economia mundial. Nós precisamos fazer com que Angola seja um país forte. E nós, às vezes, nós olhamos para a África do Sul como se fosse um parente pobre e que nós estamos ao mesmo nível, do ponto de vista industrial, do ponto de vista económico, do ponto de vista do turismo. A África do Sul contribui com 10% no PIB da África do Sul, só do ponto de vista do turismo. Portanto, nós temos que, efetivamente, olhar para esses países e olhar do ponto de vista de competitividade, agregando valor à dimensão económica das embaixadas, o que os outros países da região fazem, o que é que Moçambique faz, o que é que a Tanzânia faz, o que é que Botsuana faz, o que é que a Namíbia faz. E, paralelamente a isso, olharmos, de facto, todos os fatores que contribuem para uma economia sustentada do ponto de vista da atração de investimentos no nosso país. Portanto, eu penso que estou muito de acordo com o que acabaram de dizer os meus colegas, estão aqui no painel, que de facto há que haver uma sintonia muito profunda. Mas a maior preocupação ainda, que eu penso que Sua Excelência o Presidente da República também disse, são as dificuldades enormes para obter visto nas embaixadas. As embaixadas não podem dificultar os turistas que vêm para Angola. Nenhum turista francês e inglês vem para Angola para vir viver aqui. Ele vem para Angola porque quer vir passear, quer viver os seus recursos. E muitas vezes ele vem com a capa de turista, mas vem explorar qual é a atração que o país tem do ponto de vista empresarial. Às vezes o empresário diz, vou para Angola, mas em Angola será que eu tenho condições para montar um bom restaurante? Será que tenho condições para montar uma indústria de cabos elétricos? Será que eu tenho condições? Porque ele tem dinheiro. Então a primeira coisa que ele vai fazer turismo. Como é que as pessoas são?
como as pessoas são hospitaleiras ou não são hospitaleiras? Como é que efetivamente... Fazer como o Paulo Dias Novaes fez, não é? Primeiro vir, explorar e depois verificar. Este é o caminho. O Presidente da República, na abertura do 9º Conselho Consultivo do Ministério das Relações Exteriores, que teve lugar em Luanda no passado dia 11 de abril, o Presidente da República dissera que há já 5 anos havia dado indicações sobre as prioridades que conformavam as linhas de força fundamentais da atividade externa do Estado angolano. É evidente que estamos hoje perante um novo contexto mundial, e estou a citar o Presidente da República, e será, dizia, em função disto que cada um dos diplomatas, ao seu nível, deverá fazer uso da sua capacidade de entendimento dos fenómenos globais que ocorrem nestes tempos, interpretá-los adequadamente e contribuir para a formulação das estratégias que vão definir o posicionamento de Angola na arena internacional. É uma parte do que disse o Presidente da República no passado dia 11, na abertura do Conselho Consultivo Alargado do Ministério das Relações Exteriores. Eugênio Clemente é também nosso convidado. Muito boa noite. Perguntava ao Ramiro Barreiro o que é que o Presidente da República quer que o Serviço Diplomático Angolano faça para atrair investimento, conseguir fomentar a indústria e aproximar-se mais, digamos assim, de modo a que Angola possa ganhar muito mais do que aquilo que tem ganho com a sua diplomacia. Bom, boa noite, Amílcar, boa noite aos colegas do painel e senhores telespectadores. O Presidente acabou por ser muito profundo no diagnóstico que fez no discurso, enfatizando o papel e o querer dos agentes que representam Angola no quadrante internacional, aliado com os grandes objetivos que o país tem no âmbito da diversificação da economia, tornando Angola, de facto, uma potência capaz de, com o desenvolver das suas capacidades internas, resolver grande parte dos problemas e desafios que ainda tem. O Presidente, e diz bem o Amílcar, que há 5 anos sinalizou este querer da ação diplomática externa, e não nos vamos esquecer também que há 5 anos, internamente, o Presidente sinalizou esta abertura do ponto de vista daquilo que é a vontade política do Executivo angolano. Para isso, foram conformados ou sinalizados alguns mecanismos que permitiram a isenção de vistos em passaportes ordinários, porque aí onde está o grande segredo da mobilidade, daquilo que se quer da indústria do turismo, não é a isenção dos vistos em passaportes diplomáticos e de serviços, mas sim nos passaportes ordinários. Concretizou-se, pelo menos, esta abertura com grande parte, ou se não na totalidade, dos países da SADC. Permitiu-se igualmente a criação de um novo instrumento ao nível da política migratória por via do SME, que já permite o chamado visto à porta de fronteiras, sinalizando também que, por um mecanismo eletrónico, quem pretender vir a Angola pode, por via desse instrumento, ter a prerrogativa de ter um visto que lhe dá permanência de aproximadamente 30 dias em território nacional, com a possibilidade de prorrogação. O que falta, no meu entender, Amílcar Xavier, na base do que disse agora o Presidente no Conselho Consultivo, é uma maior interação, uma maior cooperação institucional para que esses instrumentos criados possam, de facto, estar à disposição do conhecimento dos próprios utentes desses serviços. Porque percebe-se que, sobretudo na questão da mobilidade do visto à porta de fronteira, que existe um desconhecimento. Daí a razão de, em alguns casos, ainda termos relatos das pessoas dizerem que, para virem para Angola, encontram dificuldades na questão do relacionamento com as nossas embaixadas ou com os nossos consulados. No fundo, o que o Presidente sinaliza agora, e que eu advogo que aconteça, é que a base da realização desses conselhos consultivos não seja apenas um mero exercício, seja de facto um exercício institucional de comprometimento, de onde as matérias discutidas e as ações que se pretendem que se venham a realizar sejam mensuráveis, que este Conselho Consultivo realizado agora, no princípio do ano, ao chegarmos ao final do ano, não seja apenas um exercício para queimar o orçamento dos restos orçamentais, que seja um exercício para balancear e o próprio Presidente, com este exercício, poder também mensurar o desempenho do papel das nossas representações diplomáticas. É muito profundo esta visão que o Presidente dá e essa responsabilidade que sinaliza às nossas embaixadas e o papel dos nossos diplomatas. Porquê? Porque também, Amílcar Xavier,
é preciso que as nossas embaixadas elas estejam devidamente alinhadas com as instituições internas. O grande problema é que muitas das vezes há pouca interação entre aquilo que se faz no cotidiano internamente no país e aquilo que é trabalhado ou recebido como informação complementar de ações que devem existir. Não há muita sintonia, há pouca coordenação neste capítulo. Esta, pelo menos, era a minha introdução que gostaria de... Pois bem, o Presidente da República deseja que cada agente do Estado deva ter capacidade de saber levar a mensagem de Angola ao exterior e sensibilizar governos, entidades públicas em matéria de cooperação, os empresários e potenciais investidores com a finalidade de mobilizar financiamentos, atrair investimento privado, reforçar a cooperação e parcerias, assim como reposicionar o nosso país no contexto da África e também no mundo. Mas vamos recuperar aqui alguns excertos do que disse o Presidente da República no passado dia 11 na Academia Diplomática Venâncio de Moura. Mais daqui. As nossas missões diplomáticas e consulares devem prestar uma atenção particular à diplomacia econômica, divulgando de forma direcionada a alvos concretos as grandes potencialidades econômicas do nosso país, a legislação aprovada nos últimos anos para remover ou diminuir a burocracia e outros entraves, o combate que se vem travando contra a corrupção e a impunidade, o programa de privatização de importantes ativos do Estado por via de concurso público, e outras importantes medidas já assumidas e que estão a dar resultados positivos. As nossas embaixadas devem trabalhar para atrair investidores em todas as áreas da nossa economia, realçar o nosso potencial agrícola que nesta crise alimentar pode contribuir para a redução do déficit, aumentando a produção de alimentos a exportar, destacar o nosso potencial energético, nossa capacidade de exportar hidrogênio verde e de produzir as baterias para os carros elétricos como contribuição para a redução das emissões de carbono. Por vosso intermédio, o mundo precisa de saber que Angola aderiu à iniciativa da transparência nas indústrias extrativas e que os investidores têm, assim, maior garantia de transparência na concessão das licenças de exploração, produção e comercialização de todos os nossos recursos minerais. Sendo Angola um país que promove a paz e a reconciliação nacional, precisamos de fomentar a indústria da paz, o turismo, atraindo não só os investimentos em infraestruturas turísticas, mas também os turistas a virem explorar as nossas belas paisagens, a nossa diversificada gastronomia e rica cultura. Para isso, é necessário que as nossas missões diplomáticas e consulares facilitem a emissão dos vistos para os homens de negócios e todos os cidadãos estrangeiros que queiram vir fazer turismo ou simplesmente conhecer o nosso país. Esta é uma condição fundamental para a necessária abertura do país ao investimento direto estrangeiro e ao turismo internacional. A vinda ou não das grandes cadeias hoteleiras e dos grandes operadores turísticos internacionais depende muito do bom ou mau trabalho exercido por vós, de quem temos a obrigação de cobrar resultados e responsabilizar.